Se apresenta aí para a galera. Pô, primeiro, obrigado pela oportunidade mais uma vez, pelo espaço, viu, Naka? Eu sou o Daniel, diretor comercial da Dinamize. Eu atuo há 20 anos aí na área comercial, comecei em loja de shopping, fui passando por várias escolas, né, telemarketing, o site Buscapé foi uma grande escola para mim também. Aqui na Dinamize eu estou há 16 anos, né, a gente comercializa uma plataforma ali de automação de marketing, agora lançamos um produto novo, viu, Naka? Que é uma plataforma de CRM própria, muito legal, super completa. E a gente atende aí cerca de 8 mil clientes, então a gente atende muitos serviços, né? Então a gente atende o Hospital Albert Einstein, o Grupo Fleury, Bolsa de Valores, Tribanco e várias outras marcas, né, relacionadas a serviço, B2B, e também a parte de e-commerce a gente é muito forte. Esse ano a gente trouxe Ripcur, que a gente está super feliz com esse cliente novo. A gente trouxe Veleda, Vela, Brinquedos Estrela, Toy Mania e vários e-commerces legais. Eu atuo aqui em São Paulo na área comercial, gerenciando aqui um time, né, de vendas, uma máquina de vendas aqui na Dinamize, e a gente está bem feliz esse ano, com muitas novidades. Agora a gente vai estar no VTEX Day, juntos ali. Então aí é esse o Daniel, Naka. Boa. Acho que a maioria me conhece aí, mas enfim, eu já sou o Naka, então já estou aí mais de 20 anos aí no e-commerce. Tive uma operação de beleza, depois abri uma consultoria de e-commerce, desde 2018 dando consultoria, e faz uns 2, 3 anos, aí uns 3 anos a gente abriu um outro negócio que chama Ebillions, que é uma imersão de e-commerce avançados. E aí temos mentorias, consultorias, imersão. Lançamos recentemente uma mentoria de TikTok Shopping, bem legal também, que é uma das oportunidades aí do mercado aí para esse ano. E é isso aí, né? Então, Daniel, a gente vê, né, que cada vez mais a lucratividade dos e-commerce tá cada vez mais difícil, né? Verdade. E crescer também está cada vez mais difícil. Por que você acha que está cada vez mais difícil acontecer isso, na tua visão? Eu acho que as empresas, elas continuam investindo muito em mídia, né? As empresas continuam muito em marketplace. Então, ali você consegue fazer a venda, mas o cliente, muitas vezes, ele não é seu, né? Então, o que faz a lucratividade é você vender mais vezes para a mesma pessoa. Por isso que eu trago muito o CRM, né? A importância do CRM. Eu estou com um conteúdo novo agora que chama O Jogo dos Dados. Uhum. A importância de você ter os seus dados, né? Nunca teve tanto dado, né? Nunca se teve tanto investimento ali, mas nunca se teve tanto pouco controle sobre os dados. Então eu falo que hoje o jogo não é mais sobre quem investe mais, é sobre quem usa melhor os dados. Então a gente sabe que o custo de aquisição está muito alto, a gente já sabe que a Meta repassou os impostos que antes ela absorvia pro lojista. A gente sabe que o leilão está muito, muito acirrado entre as empresas, a própria questão também da inflação, né? Então tá caro você investir, né? Tá caro você conquistar ali o cliente. Então eu acho que o jogo agora é você conquistar o cliente e fazer um relacionamento com essa pessoa, né? E não só fazer a primeira venda. Acho que as empresas estão muito preocupadas em fazer a primeira venda e não tão preocupadas em seguir com o relacionamento, com o CRM, né? Com o relacionamento com esses clientes. Eu acho que está aí o ponto mais importante disso, viu, Naka? Eu acho que realmente, no final, o que vai diferenciar uma loja no médio e longo prazo de rentabilidade e lucratividade é o LTV. Quanto mais vendas você fizer para o mesmo cara, né? Com certeza. Mesmo cliente. E é tendência natural, porque a mídia é um leilão, então tudo isso vai ficando cada vez mais caro, mais gente entrando, né? Mais caro fica. Mais caro fica, e aí é difícil, né, de você escalar sem mídia paga no início, né? Se você não compensar isso, né, com LTV, a sua margem acaba ficando bem comprimida mesmo. E aí, assim, o que você vê, né, da galera que está querendo escalar mídia paga? Como é que você vê essa visão aí? Foi o que eu comentei, né? Eles perdem muito dinheiro, né, e muita energia ali com mídia paga, o próprio marketplace também. Você não pode ficar dependente de mídia paga, nem de marketplace, né? É importante você estar ali, porque ali você tem o crescimento da sua empresa, mas como eu comentei, você vende muitas vezes e o cliente não é seu, né? Então você tem que ficar gastando cada vez mais para trazer novos clientes, fazer a primeira venda,
e você esquece de fazer o relacionamento, vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, aquela pessoa que está comprando a primeira vez de você, ela gasta menos, ela não conhece o seu serviço, a sua entrega, a qualidade do seu produto. Então, você gastou um dinheiro ali para trazer essa pessoa, né? E quando você começa a fazer um relacionamento com ela, você acaba gastando menos, né? Porque a pessoa que já compra de você, ela tende a gastar mais numa segunda compra, e ela é muito mais barata, porque você já gastou o dinheiro ali em mídia para trazer essa pessoa. Você acha, olha o corte, você acha que vender no marketplace é vender no terreno alugado, construir uma casa no terreno alugado? Com certeza, porque você vende ali, você consegue fazer a venda, mas o cliente ele não é seu, ele é do marketplace. Eles não te dão acesso ao e-mail da pessoa, você acaba não conseguindo trazer esse dado. A gente sabe que tem algumas outras formas de você fazer isso, fazer algumas campanhas via cashback, existem algumas estratégias para você conseguir captar esse lead lá do marketplace, mas é muito pouco utilizado, né? Você faz a venda ali, realmente é um canal incrível, né, de crescimento, de venda, mas você fica só ali dentro, você não pode ficar dependente disso. Eles mudam as regras, né? Se o Google deixa de existir, se os marketplaces deixam de existir, você ainda teria uma empresa? É essa a pergunta que a gente faz. Muitas vezes não. Eu acho que é um baita de um risco, né? Ficar dependente de poucos canais, tanto E é do muito comum Place isso. como Meta, Google e etc. Exatamente. Né? Eu acho que esses tempos ali, né, no Mercado Livre, vendia-se a 79 frete grátis, aí abaixou para 19. Só que quem paga a conta é o lojista, né? Exatamente. Então a gente fica numa situação à mercê das regras do próprio canal, né? E aí você ou você aceita ou você sai, né? Exatamente. Então não tem muito controle. Isso eu acho que é uma coisa que é pouco falado no mercado, que a galera tá ficando dependente, não tá percebendo que você é o elo fraco da situação, né? Porque o marketplace, de uma maneira geral, ele está sempre privilegiando o usuário, isso é claro, Sim, e ele mesmo. e ele mesmo. E o lojista nem tanto está sendo privilegiado. Então, na maioria das vezes, isso eu até estava refletindo que, desde os tempos iniciais que eu estou no e-commerce, aí, mais de 20 anos, a tendência é que piora para os lojistas, Com certeza. né? Ainda mais esse ano de incertezas, né, na Copa, É. eleição, tudo isso já deixa o dólar, né, o dólar ele afeta demais aí também, né, a nossa economia. Como é que está sendo o cenário macroeconômico aí para vocês, assim, dos teus clientes? Porque, então, como você falou, Copa, feriados, Sim. eleição, guerra no Irã, que E vai mais? saber o que mais que vai aparecer aí, né? Bom, aqui para a gente está sendo um ano incrível, né? Eu acredito que pelo fato da plataforma, né, do e-mail marketing ali, que é o principal canal, ter o menor custo, né, das mídias. Então, é a mídia mais barata que tem ali depois do boca a boca, é o e-mail. Então, eu imagino que as empresas devem investir mais no e-mail, visto, né, que outros canais, a própria mídia paga, né, vai ficar cada vez mais cara. Então, para a gente, é um cenário que as pessoas buscam mais, né, esse socorro da Dinamize, ou tentar começar a estruturar ali o CRM de um jeito mais estratégico nesses períodos, tá? Então, é até engraçado comentar que lá na pandemia foi um período excelente para a Dinamize, né? Todo mundo, pô, preciso ir para o digital, preciso fazer esse tal de e-mail marketing, esse tal de automação de marketing. Então, para a gente está num período muito aquecido no ano, mas, claro, sempre atento, preocupado com o segundo semestre, sempre fazendo aqui as nossas análises, mas está um período muito bom para a Dinamize, viu? É mesmo? Ó, top, hein? Então, assim, eu acho que você sabe que eu estava até refletindo agora que você falou, o, o e-mail sempre foi um canal meio deixado de lado que dá Verdade, muito resultado, verdade. né? Apesar de que, né, antes, né, se usava mais assim para se comunicar e tal, ainda assim o e-mail morreu ou não morreu, Bom, Daniel? eu escuto isso nesses 16 anos que eu estou aqui na Dinamize, eu já escutei isso da morte do e-mail várias vezes, né? Em 2010, eu estava um ano aqui na Dinamize e já apareceu na capa da Exame, né? Que as redes sociais iam matar o e-mail, né? E eu fiquei assustado com isso, fiquei preocupado e já ouvi isso muitas vezes ao longo desses anos que eu estou aqui. E o que eu posso afirmar é que o e-mail ele está muito vivo, ele está mais forte do que nunca.
Então, justamente com o apoio das novas tecnologias, né, os novos canais, como a própria IA, o WhatsApp Marketing, o WhatsApp Atendimento, bots, SMS, enfim, esse leque de tecnologia deixou o e-mail ainda mais forte. Então, é muito legal acompanhar essa força do e-mail hoje, depois de tudo que a gente passou, de tudo que a gente ouviu ao longo desses anos todos, né? E o e-mail continua cumprindo o mesmo papel que ele sempre cumpriu ali de topo de funil. Hoje os provedores começam a filtrar mais o que você vê, o que é relevante para você. Então as pessoas mais jovens aí, né, a geração G, Z, os millennials mais jovens, não pegaram aquela enxurrada de spam que a gente pegou em um certo período, né, listas compradas, implante capilar, emagreça, né? Então a geração mais jovem, ela não passou por isso, então ela é muito mais receptiva ao e-mail do que os millennials mais velhos ali. Então, nunca teve tão forte essa mídia nesse período que eu trabalho com isso, viu, Naka? Impressionante. Eu ainda escuto muito isso, né? O e-mail eu era morreu, daqueles caras, eu era daqueles spammers lá também. Imagino, né? E dava resultado, né, Naka? Até quando ele era mal feito, entre aspas, você tem resultado. Então, uma mídia incrível, uma mídia muito forte. E eu, particularmente, não vejo algo, né, algum campo-chave, algum ID, substituindo o e-mail aí nos próximos anos. Você tem alguma visão em relação a isso, Naka? Você acha que o e-mail morre nos próximos anos? Acho que não, são canais adicionais que vão entrando, né? Sim. Mas eu acho que o e-mail, bem trabalhado, ele pode gerar bons resultados aí, né? Exatamente. Ele é o seu CPF digital ali, né? O telefone você muda, o e-mail dificilmente você muda, né? O seu e-mail pessoal ali, muitas vezes, né? Você vai mantendo, né? Aí você até sabe, né? Quem que é @Yahoo é velho, né? Clique 21, É, lembra do Clique 21? IG, né? O IG também acho que não existe mais. Quem tem esses e-mails aí, a gente inveja. E aí, você sabe que Isso. lá atrás, quando começou a fazer, quando eu comecei a fazer vendas, né? O Mercado Livre ainda dava o e-mail, né? Pra Sim, gente. E aí eu criei um servidorzinho de SMTP lá para você atrás, fazer disparo de e-mail. que o meu computador ficava ligado, ele ficava mandando um e-mail a cada 20 segundos, 30 segundos, e aí ele mandava o dia inteiro lá de e-mail. Eu imagino que você Se tinha na bastante época, resultado, né, Naka, com e isso, né? vendia, viu? Lá na Sim, época da Cabeleza, eu acho que teve umas épocas que a gente vendia de 20 a 30% das vendas pelo canal do e-mail, era muito forte. impressionante. A gente tem vários cases aqui que a gente olha hoje e é incrível, né? O ROI que o e-mail gera. A gente tem um case bem interessante aqui da Colômbia, onde eles conseguem eles fazem um investimento ali, vou dar um exemplo, né, 3K mês, eles acabam tendo uma receita de 180, 200 mil. E a gente não pode esquecer de uma métrica muito importante que ela foi muito esquecida e agora ela está voltando com muita força nas plataformas, que é a receita influenciada, viu, Naka? Então a gente esquece, Bem assistida ali, né? né, o e-mail, ele causa ali um impacto nas pessoas, né, e muitas vezes a pessoa recebe um e-mail de um tênis Nike branco, ela vê o e-mail e depois ela vai direto na loja lá e compra. Quando a gente enxerga isso dentro do intervalo de 7 dias aqui na Dinamize, a gente entende que teve uma influência ali do e-mail. E ela é absurda, viu, Naka? Né? É muito alta mesmo, tá? Dentro do próprio, para quem não sabe, né? Dentro do próprio Google Analytics tem uma área ali que chama venda assistida. E aí Legal. você vê os principais caminhos que o cliente leva. E Exatamente. o e-mail, no last click, ele pode representar 10, 20% ali, Uhum. um número ali, mas a análise que eu já fiz aí de clientes e até da própria empresa que eu tinha, se incluir a participação do e-mail ao longo da jornada, isso pode representar 40, Incrível, né? 50% da venda. Incrível. Então, o e-mail, ele pode ser que a pessoa não clica por último ali, mas ele é impactado em como meta, o Instagram, né, o Google. Então, o cliente ele fica girando na Sim. internet até começar. O Google quer trazer o last click para ele, né, Naka? Exatamente. Tem muito ladrãozinho de last click aí, e o e-mail ele é responsável por muitas vendas, né, e acaba não tendo o crédito ali por isso, né, Naka? Daniel, explica aí para a galera aqui que é last click. Acho que é uma coisa que talvez eu não expliquei. Enfim, explica aí. Legal. O last click é da onde que veio a compra, né? O último clique que levou à compra. Então, muitas vezes o Google, né, pega esse crédito para ele, né? A própria Meta pega esse crédito para ele. E agora as plataformas, como a da Dinamize, está trazendo ali, né, uma análise própria da plataforma para dizer qual foi a receita influenciada pelo e-mail mesmo, né? Que tem uma participaçãozinha do e-mail ali nessa venda, né? Como last click no caso. Tá, boa. Tem um cara que perguntou, o Luiz aqui. Hoje, qual é o peso do e-mail no LTV do cliente e como vocês evitam canibalizar margem
com excesso de promoções em detrimento da retenção saudável? Legal, boa pergunta, né? Bom, a visão que a gente tem hoje é de ciclo de vida marketing, que a gente fala, né? Um ciclo de CRM perfeito. Então, a ideia não é você entupir a pessoa de conteúdo, né? A ideia é você fazer um relacionamento com essa pessoa. Então, trazendo para o nosso dia a dia, né, a gente enxerga aqueles envios pontuais que a gente faz 2, 3, 4 vezes na semana para e-commerce, super importante, mas a gente também acha a parte do LTV, ela está muito relacionada ao fluxo de automação. Então, as plataformas, elas têm gatilhos, campo data, por exemplo. Então, quando a data da última compra fizer 3 meses, olá, Luiz, estamos com saudades de você, faz um tempo que você não faz uma compra, né? Então, você pode fazer automações de recompra, automações a partir do boas-vindas, né? Então, eu me cadastrei, sou um cliente novo, eu não vou mandar só um e-mail de boas-vindas, né? Eu vou mandar pelo menos uma campanha ali, 2, 3 e-mails de boas-vindas, né? Então, quando você passa a enxergar o e-mail como qualquer outra mídia, né? Como uma campanha, você consegue ter uma comunicação com o seu cliente de uma forma muito mais personalizada, você acerta muito a questão do timing, né? A pertinência de você mandar aquele conteúdo naquela hora para aquela pessoa. Né? Pô, se eu acabei de entrar, se faz tempo que eu não faço uma compra, se é meu aniversário, se eu naveguei em tais produtos, eu receber um e-mail direcionado sobre isso, tem tudo a ver, né? É um e-mail que eu estou esperando, que vai agregar, que vai me ajudar a fazer uma escolha, uma compra. Então, é a questão mesmo de você enxergar o e-mail com o seu lead dentro de um ciclo de vida marketing mesmo, né? E é importante não ficar mandando sempre muito e-mail para as pessoas, mas quando você usa essa estratégia de automação, você acaba chegando na hora certa com o conteúdo certo. Então, essa é a resposta, viu, Luiz? Porque talvez, acho que tem duas visões, né? Aquele e-mail em massa, né? Que você manda para a base ou por segmentos, né? De clientes. Sim. Ou aquele automações que é baseado em alguma ação ou tempo que o cliente faz. Né? Você não pode deixar de fazer os envios pontuais, são muito importantes. Geralmente os e-commerce, os varejos mandam 2, 3 ali por semana, tá? Mais ou menos uma média, mas os envios de automação, eles acontecem de forma automática a partir de algum comportamento. A gente tem um relatório muito legal aqui da Brinquedos Estrela, que eu uso até nas minhas palestras, né? Que é um gráfico dos envios. Então, eles têm os envios pontuais, que eles mandam para 80%, 100% da base. Eles têm o segmentado, eles têm o transacional e eles têm o de automação, que é só 2%, 3% da base, tá? Uhum. Então, aqueles enviozinhos pequenininhos dentro de uma automação gera 6 vezes receita comparado com o envio que eles mandam para todo mundo. Né? Então, o envio automático, mesmo você mandando para muito menos pessoas, você tem muito mais receita dos envios pontuais que você faz para a base grande, entendeu? Então, é bem interessante isso. Qual que é a porcentagem, vamos pensar, do last click ali, de clientes que estão começando até o que está mais top da tua base em relação à receita, que usa pelo e-mail marketing, entendeu? A parte de clique, ela varia muito, Naka, de produto, de layout que a pessoa faz, né, de muitas variáveis, né? Então, uma informação que a gente tem, porque eu escuto muito essa pergunta sua, né? Que número que é bom, que número que é ruim, como pode ser melhorado, né? A gente tem um número aqui que a Dinamize criou, porque tem muito pouca pesquisa, informação, é muita coisa do mercado norte-americano, né? Então, aqui a gente é falando de taxa de abertura open rate, né? Para varejo, tá? Mais perto de 10, pior, por cento de abertura, tá? Mais perto de 30, muito bom, tá? A Columbia, que é esse case que eu estava comentando com vocês, eles têm todos os envios acima de 30, 35% de abertura, tá? E tem casos acima de 50% de abertura, tá? Porque mexe com paixão, eles fazem um trabalho muito legal de segmentação, né? Eles trabalham muito com matriz RFM, fazendo disparos para quem é campeão, para cada etapa ali, né, do lead. Então é um trabalho muito bacana que eles fazem, um produto que já mexe com paixão, né? Roupa, qualidade de vida, né? Então costuma ter taxas de abertura bem interessantes, tá? Ô Daniel, quais os tipos de conteúdo que geralmente tem mais abertura? Que eu acho que é uma boa pergunta aí. Muito legal. O boas-vindas, né? O primeiro e-mail que a pessoa recebe depois que ela se cadastra ou faz uma primeira compra, muitas vezes traz mais conversão que o carrinho abandonado, tá? É bem interessante isso. A Columbia é um exemplo, tá? Então tem alguns meses que a automação de boas-vindas vende mais que o carrinho abandonado. Né? Um simples pop-up ali de primeira compra gera conversões assim com um ROI absurdo, né? Para quem acha que pop-up de primeira compra não dá receita, tá muito enganado, tá? A Columbia, no caso da Columbia, é o que gera mais conversão. É o pop-up de captura da primeira compra, tá? A gente tem uma automação também muito interessante que é produtos visitados.
Então, eu vou lá, por exemplo, no site da Philips, vou comprar um colchão numa outra empresa, e eu vejo ali 3, 4 televisões, por exemplo, um exemplo da Philips, né? Automaticamente a ferramenta já manda um e-mail para essa pessoa, olha, Naka, os produtos que você se interessou aqui. Aí vai vir as 3 televisões que você viu, falando a diferença de uma para outra, depoimento de quem comprou, ou seja, é um e-mail muito pertinente, porque ele ajuda você a comprar uma TV que tem um custo mais elevado, que tem muitas características técnicas diferentes uma da outra, né, um monte de tecnologia nova. Você vai entrar no e-commerce, vai comprar uma TV como você compra uma camiseta? Muito difícil, né? Então é muito legal quando você faz automação por produto visitado. A gente tem um case de uma empresa que vende colchões, também é um produto difícil de comprar, você não compra colchão toda hora, né? Então esse meu cliente que vende colchão, ele faz esse disparo de produtos visitados para ajudar a pessoa a fazer uma compra, e depois de tanto tempo ele te manda um e-mail automático, fala, Naka, não está na hora de você trocar o seu colchão? Aí cada tipo de colchão é um time, né, diferente, né? O seu colchão já deve estar na hora de você dar um upgrade, né? Então é bem legal esses 3 exemplos de automação, né? Boas-vindas, é muito importante, para mim é o mais importante, e aí hoje a gente tem automações mais estratégicas para e-commerce, como produto visitado, e também tem produtos de interesse. Olha, Naka, eu acho que você pode gostar desses também. E ele vai te mostrar produtos similares àquele que você visitou. Então, nessas automações, né, você ajuda a pessoa a comprar. Por isso que ela é muito pertinente, né? É bem interessante. E tem várias outras, né, que eu posso falar durante o nosso papo aqui. Acho que o Luiz fez uma compra, fez uma pergunta aqui pra gente. Como chama essa ferramenta? Bom, tem várias plataformas hoje de automação no mercado, e aqui a da Dinamize chama Dinamize Automation. Você acessa com login e senha ali, e você opera dentro de um painel bem visual, ferramenta bem intuitiva. Muito bom. Vamos lá. Então, assim, o que você vê que muda quando a empresa passa a jogar LTV versus primeira compra, primeira venda ali? A gente percebe um crescimento na hora já. Então, tem clientes, por exemplo, que só faz um enviozinho pobrezinho ali de boas-vindas, tem clientes que fazem só envios pontuais. Isso para a gente fica até fácil, viu, né? Porque quando o cliente ele vem assim para a gente cria ali uma automação bem feita, a gente cria um storytelling. É importante nesses conteúdos desses e-mails, né, ter um tom de voz, ter um storytelling, né, ser um layout ali bonito, clean, né? Então, é importante também as boas práticas frente ao layout, ao assunto do e-mail. Mas quando você começa a fazer a lição de casa, o arroz e feijão bem estruturado, Naka, você já percebe um resultado imediato. E não tem muito o que inventar, tá? Eu costumo falar que fazer o bom e o excelente é um longo caminho, dá trabalho fazer a automação bem feita, né? Mas se você faz ali uma campanha de boas-vindas, um carrinho, um aniversário, uma recompra, cara, você já está com a casa mais organizada e você já percebe o valor ali do seu CRM, né? Boa. Pessoal da loja Confraternize, quer perguntar alguma coisa? Oi, sim. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o meu público é muito de casamento, por eu vender presentes personalizados. E é um público assim que o casamento ele tem uma data, né? Majoritariamente é feminino. E aí depois disso tem alguns itens que tudo bem a pessoa poderia comprar talvez no Natal, alguma coisa que a gente vê que tem essa busca. Mas é um cliente que ele tem um prazo de, vamos dizer, vencimento, né? E aí, como que a gente encaixa esse cliente que ali ele casou, aquele evento acabou, como a gente reproduz, né, esse formato aí para esse cliente que já concluiu o ciclo dele. Bem interessante, bem específico, né, o serviço, o produto que você vende. Eu acho que é um pouco por aí, é você tentar vender produtos agregados, né? Então, esse meu cliente que vende colchão, a pessoa não compra colchão toda hora também, nem televisão, mas você acaba enviando ali produtos complementares para a sala de estar, um outro tipo de aparelho, Bluetooth. Então, você pode fazer upsell, né? Vender outros produtos ali, e até uma estratégia, né? Quem sabe essa pessoa que casou, você oferecer ali algum evento quando ela completar bodas de ouro, bodas de diamante, né? Seguir a comunicação nessa linha, tá? Um exemplo bem legal que eu tenho aqui, você poderia, por exemplo, fazer uma automação ali, olha, você está um ano que você casou, né? Não está na hora de você fazer um novo evento, para comemorar esse ano, né? Então, algumas ideias aqui, né? Não conheço profundamente o seu trabalho, mas algumas ideias aqui seria isso, tá? Eu acho que uma boa parte se traduz na questão da curadoria de produtos, assim. Então, Exatamente. escolher produtos que são complementares, né, com o teu mix, e começar a relacionar. Então, fala um produto que você vende mesmo. Quer falar qual que é o produto que você vende?
Alô, pessoal? Não sei se caiu. Não sei não, tá aí, mas tá mudo, enfim. Então vamos supor que ela vende lá, igual comprou o colchão lá. Por que não ter lá uma linha de cama, mesa e banho, travesseiros, Esse meu almofada, cliente, Naka, ele criou uma caminha pet também, caminha para pet? vender agregado, né, com a mesmo formato da cama que a pessoa comprou. Bem interessante, uma ideia bem interessante. Exato. Então vai ter que ligado ao produto que você vende principal, que é o que chama atenção, e ter outros produtos que são relacionados a esse produto principal, no mesmo nicho, de mesmo assunto, mais ou menos. A única coisa, assim, é que como os casamentos hoje são muito. A gente até fica com medo de perguntar depois de um certo tempo, porque a gente Verdade, nem eu sabe, às pensei nisso. vezes, se Eu tá. pensei nisso. Porque infelizmente é comum, assim, de às vezes dá 2, 3 anos, principalmente os primeiros anos, aí não dá certo, enfim, né? Mas assim, eu acho que talvez alguma coisa a seguir aí numa esteira de coisa para casa, porque eu acho que a pessoa acaba seguindo um caminho que se separa, vai morar sozinha, talvez, vai precisar, né? Talvez A não. ideia, eu acho que é isso que você falou mesmo, é tentar conhecer o que essas pessoas passam depois, né? Será que ela vai morar sozinha depois, né? Então, acho que é tentar conhecer e entender o caminho que essas pessoas que estão casando faz para você conseguir chegar ali com um conteúdo talvez mais direcionado, numa outra etapa da vida da pessoa, né? Uma ação que você pode, todos aqui podem fazer bastante, que eu vejo ainda muito pouco ser utilizado, é campanha indique para um amigo, né? Olha, a gente viu que você casou com a gente ano passado, né? A gente sabe que espero que você tenha gostado, né? Você tem algum amigo que vai casar, que você queira indicar o nosso serviço, enfim, eu acho que isso também é bem legal. Pedir indicação para os clientes é algo que eu vejo muito pouco. Pouca gente fazendo Né? mesmo. Pouquíssima gente, né? Aquela pessoa que casou, teve o momento mais feliz da vida dela ali, você proporcionou isso, né? A chance dela querer te indicar para uma outra pessoa é muito grande, né? Já deve acontecer isso de forma espontânea, mas por que não dar um empurrãozinho ali, né? Sim, sim. Muito obrigada, viu? Imagina. Beleza. Então, assim, assim, como que você estrutura esse processo CRM? Como é que você organiza isso? Se quiser explicar também o que é CRM ali, enfim. Legal, boa, Naka. Bom, Aham. CRM hoje virou um ecossistema, né? Então, quando a gente fala de automação, de e-mail marketing, de CRM de vendas, pipeline de vendas, hoje o mercado, não sei se você concorda comigo, Naka, mas você faz CRM, né? Engloba tudo. Geralmente eu pergunto, o que de CRM que você O se que você refere, fala né? que quer dizer que não é CRM, né? É isso aí. Exatamente. Então, CRM nada mais é do que você se relacionar com o seu cliente, né? Você colocar o cliente no centro da sua comunicação. O CRM é um banco de dados, né? Você ter o seu mailing ali das pessoas. Então, quando a gente fala, tem um banco de dados, um CRM enriquecido, eu conheço bastante da minha base, não tenho só o e-mail, o nome da pessoa, né? Eu sei o signo dela, eu sei se ela tem filho, se ela não tem filho, né? Eu sei várias informações da pessoa. Então, o CRM é isso, é um banco de dados dos seus clientes, dos seus leads, né? E você se comunica com essas pessoas, né? De várias formas, e-mail, SMS, WhatsApp, tem vários canais ali que você pode utilizar dentro do CRM, né, fazendo um trabalho até de omnichannel, mas o CRM é a sua base de contatos, né, são os seus clientes e como você se relaciona com essas pessoas. E hoje todo esse ecossistema, né, tá no hype as pessoas falarem CRM, chamando tudo isso de CRM, tá? Mas a gente tem dentro de tudo isso o CRM de vendas, né, que é o pipeline de vendas ali. E aí, beleza. Então, quem começa a fazer esse processo, qual que é o game desse negócio? Como é Legal, que... quais são os passos, né? Isso, O primeiro exatamente. passo, pessoal, é você integrar com o seu e-commerce, né? Então, a gente conseguir trazer esses contatos para dentro da ferramenta. Então, você pode simplesmente subir uma planilha de Excel, né? Você pode integrar com a plataforma de e-commerce. Hoje, essa parte de integração é um dos pilares das ferramentas, tá? Então, hoje você consegue integrar com qualquer sistema, o que era uma dor alguns anos atrás. Então, hoje, além da API, que é a documentação, é a integração técnica ali, né? Hoje a gente tem webhooks, a gente tem importação recorrente por diretórios remotos. Aqui na Dynamize a gente tem uma integração nativa, né, um scriptzinho que a gente integra super rápido com os e-commerces, né? Então a primeira coisa é você ter a parte de integração. Depois disso, você vai criar ali as automações mais importantes, né? Boas-vindas, aniversário, recompra. E tem várias outras, mas essas são as principais. E aí o mais importante, Naka, qual que é o storytelling? Qual é o conteúdo que eu vou colocar dentro desses e-mails? Faz sentido, né? A minha campanha de boas-vindas, toda a minha história, todo o meu storytelling cabe dentro de um e-mail só?
Não, vou quebrar em 3 e-mails, né? Aí tem a questão da estratégia, do conteúdo, do que eu vou mandar para essas pessoas, varia muito de mercado para mercado, né? Existem gatilhos mentais que você pode utilizar dentro do próprio e-mail, contorno de objeções, né? Então, prova social, então vou mandar um e-mail ali com meu boas-vindas, no dia seguinte, 2 dias depois eu vou mandar um segundo e-mail da campanha de boas-vindas com depoimento de quem comprou. Então, existe uma estratégia, né? Ela é meio parecida para a maioria dos e-commerces, mas dependendo do produto muda algumas coisas, né? Boa. E aí a questão da... Porque, assim, sem esses dados, você não consegue fazer nada, certo? O único campo obrigatório é o e-mail, né? Que você já pode começar ali o e-mail para chamar essa pessoa para um formulário, para uma LP, e você vai conhecendo cada vez mais dessas pessoas. Um case que eu tenho aqui muito legal é da WeCoffee. Eles são cafeterias chinesas, né? Eles têm um elefantinho ali, a logomarca deles, e a gente integrou com o Wi-Fi das lojas físicas. Então, a gente sabe a hora que a pessoa, além de saber o nome, o e-mail, o telefone, o aniversário, o sexo da pessoa, enfim, a gente sabe a hora que ela entra na cafeteria e loga no Wi-Fi. Então, a gente sabe a loja que a pessoa frequenta, o horário que ela costuma ir e também o produto que ela costuma comprar dentro da loja. Então, você imagina, eu entro numa cafeteria, eu estou ali, eu recebo um e-mail, olha, Daniel, a gente viu que você conectou com o nosso Wi-Fi, aproveitando que você está aí, olha um produto bem legal, novo que chegou, então se você gosta desse aqui, experimenta esse outro aqui, né? Então olha que interessante, você está dentro de uma loja e recebe um e-mail ali, recebe uma comunicação naquele time, eu acho que é muito raro a gente ver isso hoje, né? No mercado norte-americano é muito mais comum esse tipo de ação, e aqui no Brasil é raríssimo a gente ver algo assim. A gente fechou com o Shopping Buriti, se eu não me engano era da região de Goiânia, e a gente integrou com a catraca do estacionamento. Então a gente sabe quando a pessoa entrou no shopping, né? Então, a parte de enriquecimento de dados, você pode ter o e-mail, o nome, o telefone, mas é muito pouco isso hoje em dia. Então, quanto mais você conhece detalhes da sua base, mais você consegue chegar naquilo que a gente falou no começo, de você ter uma hiperpersonalização, mandar um e-mail na hora certa para aquela pessoa, e com certeza você vai ter muito mais resultado do que fazer algo aleatório ali para todo mundo. Então, o caminho é basicamente esse. Esse case é muito legal da WeCoffee. Bem legal, hein? E aí, assim, porque agora a gente está estudando bastante aqui, né, internamente, com os clientes, essa parte de IA e integração entre os sistemas, né? A gente está usando muito N8N, Make lá, né? Outros sistemas para integrar com outros sistemas. Hoje, como é que está essa facilidade dentro da plataforma de vocês? Isso está mais fácil, não está? API aberta, enfim. Isso, API aberta, webhooks, a parte de diretórios remotos, a parte de integração hoje, Naka, é indolor. Então, há uns 2, 3 anos atrás, era mais complexo, tinha que trazer dev para fazer alguns tipos de integração, tinha alguns e-commerces que a gente só tinha metade da integração, só conseguia trazer alguns dados, né? Mas hoje isso mudou muito, isso é muito rápido no nosso setup aqui. Então, a gente tem um scriptzinho universal que a gente já coloca ali no site ou pelo Google Tag Manager, e a gente já consegue trazer quantas compras a pessoa fez, data da última compra, as categorias que a pessoa navegou, e quanto mais a pessoa vai navegando no seu site, vai interagindo, mais você vai enriquecendo os dados dessa pessoa, né? E agora até complementando um pouco mais, e você ainda pode falar, quando essa pessoa atingir um score, né? Também está muito no hype a parte de score. O que é o score? É a pontuação que os leads vão ganhando. Então, toda vez que o Naka abre o e-mail, ele ganha 1 ponto. Se o Naka clica em algum link, ele ganha 3 pontos. Se o Naka faz uma compra, é 50 pontos. Se ele fica um tempo sem ver, ele perde pontos também. Então, as plataformas, isso é um recurso já antigo, mas eu percebo que estão procurando muito mais isso hoje. Trabalhar com score para você conseguir ter uma hiperpersonalização, né? Tratar os seus clientes campeões, diferentes dos que estão frios, dos que acabaram de entrar. Então, essa visão de matriz, viu, Naka, também está muito no hype. Legal. Nas plataformas hoje, tá? É, bem legal. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente está aprendendo muito, né, sobre isso. Aqui internamente, a gente está integrando o nosso CRM externo de vendas, né, na verdade, Legal. venda B2B, focado mais em B2B. Sim. Junto com o ClickUp, que é o nosso sistema de tarefas. Sim. Conectado já com o Azul. Já entra direto lá. Já recebe um e-mail automático de proposta. Já manda mensagem, já manda contrato, já está fazendo um passo bem interessante aí para a gente. E aí já é uma visão, né, de CRM de vendas, que eu adoro aqui, né? A gente usou o Pipe Drive muito tempo aqui na Dynamize, e agora a gente tem uma ferramenta própria também, que a gente está bem feliz.
Vocês têm CRM para B2B aí nesse modelo? Sim, a gente acabou de lançar esse recurso. No dia 18, a gente fez um evento de lançamento aqui. Então, fora o Dynamize Automation, a gente tem o Dynamize CRM Vendas, que aí sim é um pipeline de venda. Pipeline, né? Isso, integrado já com Automation, então já manda a proposta direto dali. Você tem uma IA que você consegue também utilizar dentro do CRM. Então, a gente está bem feliz com esse produto complementar, que vai agregar bastante aí como uma solução completa, né, para os nossos clientes B2B. Tá. Luiz Otávio, negócios fora do marketplace crescem mais pela força da marca ou pela engenharia de retenção? Porque, na prática, sem aumento do LTV, qualquer escala tende a comprimir a margem, especialmente nos nichos como acessórios, pet, calçados femininos. É isso aí. É o que a gente estava é. falando aqui, né? Esse tipo de segmento, se você só vende uma vez para o cliente, você não consegue alavancar e crescer. Você fica dependente ali, realmente, dos marketplaces e de mídia. Então, o segredo para o seu negócio é fazer um relacionamento. É pegar aquela pessoa que você já gastou, trouxe ela, e tratar essa pessoa bem, né? Com conteúdo relevante, com o timing ali preciso, né? Trazer depoimentos sociais e outras estratégias ali para que a pessoa compre mais vezes, né? Tem um ponto também importante, pessoal, é que se você não gera atração por mídia, ou até por marketplace, ou por outras coisas, aí é possível fazer a segunda venda sem a primeira, né? Então, precisa investir realmente em mídia. Sim, E isso importante. Complementar com outras ferramentas igual essa da Dynamize, né? Com CRM, para fazer novas vendas para os mesmos. Sim. Então, acho que sem mídia, eu acho que é impossível você crescer ali sem Exatamente. vendas orgânicas. Realmente precisa ter Mas isso você aí. não pode ficar dependendo só disso, né? Dependente só disso, né? Exatamente. O marketplace, ele tem alto volume de tráfego, né? Você tem a confiança da plataforma ali do Mercado Livre, por exemplo, da Amazon, né? Um nome que gera confiança, tem a questão da logística facilitada, para você escalar vendas rápido é excelente, né? Mídia paga também, escalabilidade, segmentação de público, você pode fazer ali a segmentação, você passa a ter uma previsibilidade de investimento também, né? Então, não estamos falando que você não deve estar no marketplace nem investir em mídia paga, né? Nós estamos falando que são 3 pilares, né? Marketplace, importante estar ali, mídia paga também é importante, e a parte do seu CRM, para complementar tudo isso e para você aproveitar tudo que você atrai por esses canais aí, né? Eu acho que assim, vendas, mídia paga, marketplace, lucratividade, LTV, CRM, etc. Exatamente. Tá? Entendeu? Acho que essa que é a visão principal, né? Exatamente. Tá. E o que vocês estão tocando de IA aí para alavancar os negócios? Como é que vocês estão fazendo isso? Legal. Aqui na Dynamize, né, a gente já está usando o IA desde quando teve o boom ali do GPT, no final de 2023, se eu não me engano. Eu estou fascinado, né, pela IA, eu uso todos os dias, já faz parte do nosso dia a dia aqui na plataforma, na Dynamize, né, e trazendo, né, como a IA, né, impacta, né, o resultado das empresas frente à automação de marketing, tem alguns caminhos. Então, a gente começou lá atrás com o ChatGPT para ajudar a criar um assunto de e-mail. Então, o ChatGPT, me ajude a criar 5 assuntos para minha empresa. Ele vai te dar 5 assuntos genéricos ali. E aí a gente vai aprendendo a conversar com a IA. Mas e se eu represento uma instituição de ensino que oferece curso de pós-graduação, você consegue 5 sugestões mais precisas? Ele, claro, vou te dar 5 sugestões mais precisas. Ele vai te dar 5 sugestões de assunto muito legal. Ele surpreende mesmo a gente. E é difícil você criar um bom assunto. É você fugir daquele padrão que você sempre cria, né? Então, com a IA, lá atrás, comecinho de 23, você já começou a ganhar produtividade nesses textos de e-mail, não só no assunto, mas os textos dos e-mails. O que eu percebo muito aqui na Dynamize, quando eu mostro as automações e tudo o que dá para fazer, muitas vezes o cliente ele não faz, porque ele não tem braço para criar o template, ele não tem um redator ali dentro, né? Então, essa parte do e-mail dá trabalho de fazer, né? Então, a IA ajuda muito criando esses textos. Dentro da nossa plataforma, a gente lançou uma aba IA na ferramenta, a gente ficou bem feliz com isso também, e a gente começou com a parte de estratégia. Então, você vai lá, coloca o seu site, o seu domínio, quantos e-mails você quer fazer por semana, ou quais automações que você quer fazer, e aí você coloca um prompt ali, né? Qual é o seu objetivo nessa campanha? Meu objetivo é aquecer para o verão, finalizar a coleção passada e apresentar a coleção nova, blá, blá, blá. Ele vai te dar ali todos os e-mails prontos já, os textos dos e-mails.
Então, a partir de gatilhos mentais, tom de voz, ele vai analisar mais de 15 variáveis, né, concorrentes, contorno de objeções do produto que você vende, e ele vai te dar ali a automação de boas-vindas, ele vai criar um objetivo da automação. Qual é o objetivo do boas-vindas, né? E a partir daí ele já vai criar o e-mail 1, o assunto X, ele vai trazer uma copy, um contexto, né? Então ele vai te dar ali um agente já? Esse modelo são 3 agentes que a gente desenvolveu dentro da plataforma que faz esse trabalho, né? Legal. E aí traz para o cliente ali pronto, né, praticamente um briefing para você passar para o seu design, né? É óbvio que você vai ajustar alguma coisa, que você vai agregar, incluir algum conteúdo, mas você ganha uma produtividade absurda, né? Então a gente está bem feliz com esse recurso. Isso destrava muito alguns clientes ali a já conseguir criar esses conteúdos, não depender de uma agência para fazer isso, e acaba ganhando bastante produtividade. E a arte também, HTML? A arte ainda não, Naka. A arte ainda é algo que eu acho que eu enxergo até o final do ano, né? Já deve dar para fazer no Cloud. Já deve dar para fazer algumas coisas aí com algumas ferramentas. Tem muita coisa paga, tem muitas ferramentas hoje, né? Eu tentei fazer uma palestra há uns 7, 8 meses atrás, e quando eu cheguei nessa parte de criar o e-mail, né, com o IA, eu dei uma travada. Eu não sei se hoje, né, poucos meses depois, isso já evoluiu. Acredito que sim. Talvez você não crie o e-mail totalmente pronto ali, mas você consegue criar já uma estrutura ali do layout, com um cabeçalho, um rodapé, né? Eu acho muito interessante. No Cloud deve dar, eu acho. Eu acho que sim, depois vamos fazer um teste, aí você me mostra, né? Porque aí vai ser incrível, eu já crio os conteúdos com o layout, não tem desculpa para a pessoa não fazer as automações ali, né? Uma outra questão que a IA potencializa muito é a análise de dados, né? Então você pode pegar todos os seus dados ali, de quem viu, de quem não viu, né? Toda uma grande planilhona ali, sobe numa IA, e aí ele vai te dar a propensão de compra. Quem comprou um sapato X costuma comprar o quê depois? E aí você consegue ir num nível muito avançado, que é o que eu imagino para o futuro próximo aí, viu? A gente começar a fazer análises preditivas, né, com IA. Muito bom. E assim, e as tendências do próximo game aí, do próximo jogo? O que você está vendo aí da galera? É muito engraçado porque algumas coisas são coisas mais antigas, Naka, que estão voltando agora com força, né? Então, tendências, né? As empresas começarem a saber quem são seus clientes campeões, que compram com recência, frequência, por isso gastam mais. É você fazer um trabalho segmentado para aquelas pessoas que acabaram de entrar. Pô, a pessoa acabou de entrar, o que eu preciso fazer para que ela compre mais vezes? Né? Não perder, né, as pessoas que já foram um cliente campeão, ou seja, tem histórico de frequência, já gastaram bastante, mas perderam a recência. Então, eu imagino que esse ano, eu vejo na prática, as empresas começarem a se preocupar mais com isso, separar mais esse público e não colocar todo mundo dentro do mesmo barco. O próprio Lead Score, que eu comentei, tem tudo a ver com isso também, começar a dar pontuação e trabalhar com essas pessoas. Mas eu vejo que uma tendência para esse ano é as empresas voltarem para o básico ali, por exemplo, um conteúdo, um e-mail, um assunto caprichado, né, um assunto realmente pensado, um storytelling, um conteúdo dentro do e-mail ali pertinente, né, contando uma storytelling legal da empresa, com estratégia dentro de cada e-mail, né, para você ir conduzindo a pessoa na compra, tá? Uma tendência também é usar cronômetro dentro do e-mail. Então, uma coisa super simples que você pode fazer no código HTML, mas agora as plataformas, elas só colocam um botão para você arrastar ali, colocam uma contagem regressiva dentro do e-mail, então você coloca ali um sentido de urgência. Você pode colocar um botão dentro do e-mail, já agende uma reunião comigo, né? Já salve na sua agenda essa semana de promoção que a gente vai fazer. O nome da pessoa dentro do e-mail, isso aí também é uma coisa bem básica lá atrás, que a gente percebe que está voltando agora. Botão do WhatsApp dentro do e-mail para a pessoa já falar com o comprador, já tirar uma dúvida ali na hora, né? A gente lançou o recurso com roleta, que é um recurso super simples, né, Naka? E a gente vai em muitos eventos, a gente vê todos os estandes com uma roleta ali, às vezes digital, às vezes física, né? Então a roleta, ela está no hype desse ano. Poucas empresas estão usando roleta ainda hoje, né? Então eu estou ali numa página de compra, eu vou abandonar a página, não vai embora, rode a roleta. Então você ativa ali uma sensação de recompensa na pessoa, né, a dopamina. Muitas vezes a pessoa que ia abandonar acaba comprando por causa da roleta, porque ela sente que está ganhando algum benefício, né? A roleta, ela funciona muito para moda, cosméticos, alguns tipos de produto ali de compra mais por impulso ali, né? Então a roleta, ela está muito no hype. A gente vê muito Shein, Shopee ali com a roleta, né? Por que não trazer isso para minha loja também, para o meu e-commerce também? Eu imagino que os concorrentes de vocês não usam isso, né? E vocês podem ser os primeiros aí a aproveitar esse hype da roleta, tá?
Mas basicamente é isso, viu, Naka? Não tem muito o que inventar, né? A O prática básico é bem fazer feito, o básico bem feito. e é se colocar no lugar da pessoa, Naka. Pô, se eu recebesse esse e-mail, eu veria, né? Eu gostaria de receber, ele está relevante para mim. A gente tem um cliente que chama Meu Kimono, que a gente percebeu que não estava tendo conversão, cara, não estava tendo conversão. E um dos nossos colegas aqui do CS já fez jiu-jitsu, né? Já é desse mundo de arte marcial. E ele, pô, eu acho que eu sei o que está travando, né? Cada kimono tem o seu tamanho diferente. O G de uma marca é diferente do G de outra marca, né? E aí, o que ele fez? No e-mail de boas-vindas, no segundo e-mail, ele colocou uma tabela ali, para você saber a sua medida a partir de cada marca. Então, é realmente, cada e-mail, você vai quebrando objeções, né? Por que a pessoa, no segundo e-mail, o que pode fazer ela não comprar? Né? Nesse terceiro e-mail, o que pode fazer ela não comprar? E aí você vai colocando conteúdos estrategicamente ali, para isso, para ir quebrando essas objeções que as pessoas têm quando vai fazer uma compra. Muito bom. E quem que vence os games do e-commerce com lucro? Quem vende o game é quem entende a base, né? Quem conhece o público e quem se comunica com essa pessoa, né? Com pertinência, com qualidade, com conteúdo ali, feito com carinho, né? Basicamente é isso, é se colocar no lugar da pessoa e tratar o seu lead, né? Como centro da comunicação, né? E não ficar mandando tudo para todo mundo sempre. É relacionamento ali. Relacionamento, é isso aí, né? Nossa, passou rápido, já foi 50 minutos. É igual você vai numa padaria de bairro. O cara Exatamente. Tá tempo porque um monte de gente compra sempre. Isso. O princípio do CRM é esse, né? Aquela vendinha que você vai lá, e o cara pega um caderninho e anota o seu nome, o seu telefone, o que você comprou, né? Esses são os primórdios do CRM. Tá. E rolou um evento ali, né? Da CRM Day. O que foi isso aí? Explica aí para nós. Foi o segundo CRM Day. O primeiro você participou dentro da VTEX ano passado, né? O Alfredo Soares, o Mago, foi bem legal. E esse ano a gente fez o segundo CRM Day aqui no rooftop da Dinamize, e a gente teve painéis de plataforma, painel de agência, painel de e-commerce, foi a Hipcur, Toy Mania e Goldco, foi bem legal esse painel. E no final a gente apresentou um novo Dash para e-commerce. Então estamos lançando um novo Dash para e-commerce incrível, com muitos insights ali, com uma IA que você vai poder conversar também sobre os resultados, muita informação que a gente já tem dentro da plataforma, mas você precisa fazer cruzamentos, filtros, a gente está trazendo ali para o cliente. Então a gente está muito orgulhoso desse novo Dash para e-commerce, e também lançamos o nosso novo próprio CRM. Então agora a Dinamize tem um CRM próprio, bem robusto, né, integrado já com automation. Então o evento foi para isso, a gente trouxe mais ou menos umas 80 pessoas aqui, e foi bem legal o evento. Isso aí. Pessoal, vamos abrir para últimas perguntas ali. Considerações finais. O que você dá de dica para a galera que está no e-commerce, então? Está começando, vai. Vamos para quem está começando, vai. A dica é essa, né? Se você está começando, é muito importante você estar com seus produtos ali no marketplace, é muito importante você investir em mídia paga, e é muito importante esses clientes que você conquistar dessa forma, você fazer o relacionamento com essas pessoas, colocando essas pessoas no centro, né? E colocando sempre a pergunta, eu veria, né? Eu gostaria de receber esse e-mail, ele é pertinente, né? Então essa é a dica que eu dou. É importante você estar em todos os canais, e é importante você também ter o seu próprio CRM, ter sua própria base de contatos, que mais cedo ou mais tarde, isso vai ser fundamental para o sucesso da sua empresa. Muito bem. Considerações finais, quer dar mais algum recado? Eu quero só agradecer pela oportunidade, quero falar aqui, inclusive, em primeira mão, se a gente não combinou, todo mundo que estiver aqui, que quiser marcar um call comigo para a gente fazer um diagnóstico, bater um papo sobre CRM, talvez até fornecer uma conta free ali para vocês, o primeiro mês free, vai ser um prazer, tá bom? Dá para fazer disparo gratuito? Dá para fazer disparo sim, a gente pode liberar até 5 mil disparos ali, tá? E a gente ajuda o cliente a estruturar, a gente tem uma área de CS muito legal que pega o cliente pela mão aqui, então a gente ajuda e a gente dá uma força aí para vocês, tá? A gente vai estar no VTEX Day, quem estiver lá no VTEX Day passar no nosso stand ganha um brinde, é só falar que estava aqui na live do Naka, tá? E vai ser um prazer ter vocês lá no evento. Inclusive eu uso a Dinamize para mandar uns e-mails aí, hein? O Naka faz os disparos pela nossa ferramenta. A gente está crescendo a nossa base, hein? Estamos crescendo a base aí, hein? Verdade. Conta comigo sempre que vocês precisarem de qualquer conteúdo, viu, Naka? Tá sempre um prazer falar com vocês aí. Muito bom. Essa comunidade sua aí tão seleta, né, de profissionais, empresários, empresárias, é um prazer.
Então é isso aí, galera. Ficamos por aí. Obrigado, Agradeço pessoal. aí a atenção de todos. A galera foi ficando até o final aí, né? Legal, né? Bacana. Fico muito feliz também. Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês aí, viu? Ótimo. Obrigado. Siga lá o pessoal da Dinamize nas redes, @Dinamize. Segue na Carrod, @Nacarrod. É isso aí. Williams, @Daniel Dinamize, né? O meu aqui, eu vou colocar aqui Daniel _CRM Vende. CRM Vende. Mudei aqui o meu. Ah, mudou? Era Daniel Dinamize, agora eu coloquei Daniel CRM Vende. CRM Vende. Isso aí. Então tá bom, gente. Valeu. Boa Cara. noite. Boa noite. Até mais. Boas vendas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.